Como é legal reencontrar amigos, né? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, como é que tá? Com você? Tudo bem. Tudo jóia. Prazer é todo nosso te receber aqui, viu? Obrigado. Gustavo Cerbasi, que é especialista em economia financeira, tá com a gente hoje para falar sobre um assunto que muito interessa você que está em casa, muito me interessa também. Economia sem segredos, principalmente quando a gente tem filhos, né? Todo mundo que é pai, mãe, justamente quando o assunto é dinheiro, que o calo aperta um pouco mais. É né, verdade. Porque... A vida fica muito mais cara, realmente, né? Depois da chegada dos filhos, em todas as fases da vida deles, né? Vamos entender que mais cara em termos. Algumas coisas ficam mais caras. Tem muita gente até que fica pondo na ponta do lápis quando vai ter ou não ter filhos, porque tem ou não tem dinheiro. Isso tem que tomar cuidado, nesse momento não chega nunca. Né? Filhos não é uma questão financeira. Né? Filhos incluem a questão financeira. Claro. Filhos é muito mais uma questão de chegar a hora de ser mãe, de ser pai, de termos ou não vontade. E quando o casal se sente preparado para ter filhos, a questão financeira tem que ser secundária, tem que estar trabalhada, equacionada. Mas eu acho um erro decidir não a pode hora ser de ter determinante, filhos, né? Quando tiver a condição financeira. Porque Exatamente. muitos vão achar que essa condição nunca chega, muitos vão achar que um filho se tornou um problema na vida porque faltou dinheiro. E, na verdade, o que faltou foi conversar um pouco mais sobre o assunto. Por isso que isso tem que estar conversado já desde cedo, antes do assunto filho surgir na vida. E tudo dá-se um jeito, né? É importante a família ser unida, né? E estar envolvida nesse amor, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar sobre férias? Porque tá aí um assunto que é um calo na vida de muitas famílias, porque por mais que você faça uma programação financeira, que consiga, de repente, programar uma viagem ou programar programas para fazer mesmo na própria cidade, parece que nunca é suficiente, porque a vida está muito cara de uma forma geral. Como é que a gente consegue fazer uma programação eficiente para as férias e não enfiar o pé na jaca? Sabe que eu estou voltando de férias hoje, né? O pessoal da minha equipe perguntou, e aí, tá descansado? A gente passou 10 dias lá no Rio Grande do Sul, passeando, Serra Gaúcha e tal. E acho que descansado é a última palavra que cabe no meu vocabulário nesse momento, porque férias são férias das crianças, férias escolares. Acho que em nenhum momento do ano os pais devem trabalhar tanto quanto nesse período. Por quê? Tem pais que não conseguem tirar férias e que vão ter que se desdobrar horas extras para planejar esse momento. É o momento da criatividade, do pensar no tempo que vai ser dedicado para pensar uma atividade. O que fazer, como combinar com outros pais, como dividir o tempo com outros pais para que isso funcione bem. Quanto menos tempo eu dedico a planejar as férias, mais caras as férias custarão. Porque é muito conveniente eu perceber que chegou a hora que as crianças querem ir, que tem uma atração nova na cidade, e que se eu tiver dinheiro eu vou pagar por aquilo, se eu não tiver eu vou pagar também e vou ficar no vermelho. Né? O dinheiro ele traz a conveniência da falta do planejamento. Agora, nas férias ou qualquer outro assunto, ter ou não ter filhos, como cuidar dos filhos, falar sobre dinheiro é fundamental. Falar com outras pessoas que estão vivendo a mesma situação, combinar com outros pais, tirar um tempo para isso, óbvio, quanto mais cedo, melhor. Mas acho que esse é o momento de dividir tempo. Por exemplo, não é a hora de ficar pagando babá, de ficar convidando alguém para estar com os filhos e pagar por isso, alguma atração que os filhos passem o dia. É hora de pais se dividirem e aí aproveitar os momentos de família, de combinar um cineminha em casa, de combinar um passeio, de aproveitar uma atração que não tenha custo algum, atividades ligadas aos SESC, Senais, né, que existem no Brasil afora, aí para se desfrutar desse conteúdo cultural que as cidades oferecem, sem que se tenha que pagar pela peça da moda, pelo cinema da moda, pela atividade ou pelo parque da moda, que certamente vai custar muito mais caro. Isso tem até muito a ver com a questão dos filhos, já no comecinho da vida, que todos aqueles que pensam que filhos são custo, talvez não tenham cuidado, até a hora de ter filhos, do próprio lazer. Porque um casal que não tem filhos tem que ter o seu convívio, tem que ter o jantar fora, o se cuidar, o ir a um show, viajar. Claro. E quando os filhos chegam, parte desse custo deixa de existir, porque nós queremos conviver com os filhos. Com eles, né? E aquele casal que tinha uma vida com qualidade de consumo, aquele casal que desfrutava do seu lazer com até uma certa verba no orçamento, vai não ter mais tempo para aquilo, não que está perdendo alguma coisa, mas vai ter seu tempo usado para outras atividades com os filhos. E nesse momento a verba que deixa de estar no jantar fora, no ir a um show, a um passeio, talvez num momento romântico, passa a estar no convívio com os filhos. Né? Mesmo filhos pequenos, vai ter gasto com fralda, com alimentos. Isso é uma transferência de orçamento. Eu chamo de um efeito substituição, né? Em que cada fase da vida tem uma complexidade diferente, algumas coisas ficam mais caras, mas se esse casal já tem o hábito da sua qualidade de consumo, ou seja, adotou um estilo de vida mais simples para aproveitar melhor a vida, esse gasto, o aproveitamento passa a ser um aproveitamento com os filhos. Então, a decisão do que fazer nas férias vai depender muito do estilo de vida que esse casal levava até então. Se o casal já tinha qualidade de consumo, vai ter mais dinheiro para férias com mais atrações pagas. Se o casal está numa condição de limitação financeira, vai ter que conversar mais com outros casais, se dividir e usar a criatividade para aproveitar esse momento. Quanto mais criatividade, menos dinheiro se usa.
Então, eu acho que aquele bom momento, né, de fazer um acampamento em casa, de fazer uma atividade, um piquenique ao ar livre. Chamar os amiguinhos. Em vez de ir ao cinema, que acaba custando 20, 30 reais por cabeça, faz o cinema em casa, com fartura de pipoca, com alguma atração, alguma brincadeira. Isso tudo exige algumas horas de planejamento prévio. Não teve essas horas, vai gastar dinheiro. Porque vai ter que ir no cinema. Exato. E é importante, como você falou, fazer um planejamento com relação às férias. Então, nesse caso, uma boa pesquisa, antes mesmo de oferecer as opções para as crianças, também é importante ser feita, né? Por exemplo, dá uma olhada, como você falou, SESCs tem opções gratuitas muito interessantes, né? Os parques da cidade que oferecem opções para que a criança brinque livremente e solta também são ótimas opções. Nada disso envolve dinheiro. Agora, eu queria saber o seguinte, é importante, depois que essa pesquisa for feita, apresentá-la para as crianças, para que ela também escolha, para que ela está sentindo que ela tem esse poder de decisão do que fazer com o tempo livre delas? Quanto maior a idade das crianças, mais recomendável é que elas se envolvam com o orçamento doméstico, né? Óbvio que eu não vou abrir para um filho de 14, 15 anos ainda o quanto a família tem de renda, o quanto que tem de patrimônio, porque ainda não há maturidade suficiente para identificar corretamente o porquê daquele patrimônio, o porquê daquela renda. Né? Para um jovem que ganha uma mesada de 50 reais, entender que seu pai ganha, às vezes, algumas centenas de vezes aquele valor, é uma desproporção que vai fazer ele imaginar que pode-se muito mais e, às vezes, o custo de vida consome tudo aquilo. E ele não sabe exatamente quanto é o custo de vida da família. Né? O que a gente convida é que os jovens participem de projetos. Então, nós temos uma verba de, digamos, R$300 para um fim de semana, um passeio de fim de semana. Vamos fazer o que com essa verba? E convidar os jovens, as crianças para se envolverem. Vamos gastar uma parte com piquenique, uma parte com almoço fora, uma parte com um passeio, ou quem sabe uma viagem, né? E convidar essas crianças a participarem do que fazer nessa viagem. Lembrá-los que algumas coisas talvez sejam esquecidas, mas que fazem parte do custo. A viagem envolve combustível, envolve um pedágio. Envolve talvez uma lembrancinha para a vovó. Então, uma paradinha na estrada para comprar uma coisinha. Então as crianças vão ter 1000 ideias e a gente vai limitando aquilo para desenhar um orçamento completo do quanto vai custar hospedagem, alimentação, transporte, lembranças, para elas entenderem como é que funciona esse orçamento. Entender que, às vezes, um número grande de dinheiro não necessariamente significa muitas possibilidades de consumo. O que vale ali? É o consumo? Não, o que vale é o momento familiar, é o aproveitamento de irmos a um lugar onde todos queremos ir, para aproveitar aquele momento como sendo o consumo das férias e não a compra, não é o que vai trazer de lembrança. O que vai ficar é a lembrança na nossa cabeça, né? Exato. Com certeza. Realmente o planejamento, sem dúvida, é importantíssimo. E falando em planejamento, tem que tomar cuidado também para não estourar esse orçamento que foi colocado para essa viagem do final de semana, por exemplo, que você citou agora. R$300 para passar um final de semana em algum lugar. Porque o que pode acontecer muitas vezes? Os pais, poxa, mas agora eu estou vendo aqui na prática que os 300 foi pouco, vamos ter que chegar nos 500. Tem que tomar esse cuidado para não estourar esse orçamento e mostrar para a criança que o limite é aquele? Olha, é aí que entra o conceito de orçamento. Por que nós fazemos um planejamento prévio? Porque pode chegar uma situação em que nós identificamos que para comer vai custar mais do que estava nos planos. Então, quando isso acontece, nós temos que olhar para o restante do orçamento e identificar o que vai ser cortado para viabilizar aquele gasto a mais. Isso a gente usa na vida, né? Corta a gordura para usar no essencial. Exato. Também. Muita gente acha que o orçamento é controlar gasto. Controlar gasto não adianta muita coisa, porque já gastou, já entrou no vermelho, sobrou e você não tem muito o que decidir ali. Agora, quando você começa o mês de férias, esse mês de julho mais complicado, olhando as verbas que você tem, verbas para um passeio de fim de semana, verbas para um cinema, por exemplo, acontece de o fim de semana ser muito mais interessante ou muito mais caro do que estava previsto. É o momento de parar ali no meio do passeio, reunir todo mundo. Gente, vamos aproveitar esse passeio que a gente não sabia que existia aqui. Vamos pagar e cancelar o cinema da semana que vem, por exemplo, para fazer um cineminha em casa. Ou vice-versa. De repente, não estava nos planos do cinema, mas surgiu um filme que as crianças querem muito ver. E porque é o personagem favorito, vamos então ajustar esse jantar fora, transformar num piquenique mais barato, que a gente compra coisas no mercado, faz o piquenique para poder ir ao cinema. Orçamento é isso, é você olhar o gasto novo, o imprevisto, né? O imprevisto não é só coisa ruim, tem coisas boas também, e encontrar em outras possibilidades o que vai ser cortado para aquele imprevisto acontecer na sua vida sem problemas. Nesse tipo de conversa, quanto mais as crianças estiverem envolvidas, mais elas entenderão o que são escolhas. Escolhas que fazemos para ter um momento mais interessante, abrir mão de outro, para aproveitar o que há de melhor, nesse tempo que pai e mãe estão à disposição, nesse tempo que existem férias escolares, para que não se tenha apenas a noção do não pode, corta. Escolhas são feitas para que coisas interessantes aconteçam.
que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo agora, país, as pessoas estão apertadas realmente. As contas estão aumentando muito, pelo amor de Deus, a conta de luz, a gente cai para trás cada vez que chega uma carta nova em casa. Quer dizer, está tudo mais caro, de fato. Tem muitas famílias rebolando para equilibrar o orçamento. Tem muita família até fazendo rodízio de conta muitas vezes. Esse mês eu vou pagar essa aqui vai ter que esperar. Essa situação realmente está difícil. E aí quando chega esse período que a gente está falando, é um gasto extra para muitas famílias. É importante que os pais façam um planejamento desde o começo do ano, para que quando chegar nesse período de férias, não fique tendo que escolher entre fazer um passeio com o filho, pagar uma conta importante da casa? Olha, o orçamento... Guardar um dinheiro é bom ou não? É bom ter o dinheiro reservado, é bom olhar o orçamento do ano passado, se não há orçamento, tentar resgatar um pouco do que aconteceu no ano passado, porque é curioso, Regina, que as pessoas, quando entram no vermelho, você pergunta para elas por que entraram no vermelho, coisas que acontecem todos os anos são dadas como desculpa. Em março disseram que estão no vermelho porque houve o carnaval e gastaram muito com o carnaval. O carnaval não foi inventado esse ano. Dia das Mães não foi inventado esse ano. Páscoa não foi inventado esse ano. Dia dos Namorados. Então, as coisas vão acontecendo e se nós tivéssemos o hábito de colocar na ponta do lápis tudo aquilo que acontece, nós veríamos que no ano passado, aquele gasto normal, mesmo que previsto, mesmo com o dinheiro contadinho, ele acabou saindo do previsto porque algo novo ou algo fora da rotina aconteceu. Então, o bom segredo, o segredo do bom orçamento é você olhar adiante e lembrar que julho tem férias, lembrar que talvez agosto tem aniversário de alguém, setembro tem feriados, outubro tem feriados e que nessas datas você vai gastar um pouco mais. E aí você vai fazer reservas, vai fazer uma poupancinha para se preparar para aquele gasto. Chegou setembro, chegou outubro, chegou o feriado, você conseguiu usar a criatividade para não gastar aquele dinheiro, ótimo, sobrou uma verba maior para um feriado de novembro, um feriado de dezembro. Mas, não é que eu vou ter que gastar aquele dinheiro, mas ter o planejamento e a reserva facilita a minha vida e esse é o segredo da boa organização do dinheiro. Crianças envolvidas, mais uma vez, facilitam isso. Né? Na hora de chegar uma oportunidade de algo criativo, coloco na mesa que aquele algo criativo não vai consumir dinheiro e que aumentou a verba para o passeio de fim de semana, para o feriado que vai acontecer no mês seguinte. Tá certo. Vamos entrar agora no assunto mesada, é um assunto que também muito me interessa, eu tenho filhinhos pequenininhos ainda e confesso que eu não sei em que momento que eu devo instituir a mesada como uma situação interessante na vida deles. Existe uma idade ideal para começar a falar de dinheiro com essa criança? Olha, falar de dinheiro desde pequenininhos, sempre. Né? Porque quanto mais natural for o dinheiro na vida deles, menos paixão vai se cultivar pelo dinheiro. É perigoso quando você coloca aquela situação em que dinheiro é coisa de adulto, criança não pode acessar dinheiro, criança não pode manipular, e aquela criança vai criando a expectativa da hora que vai chegar dela ter aquele dinheiro. É como o jovem que não vê a hora de chegar aos 18 anos para dirigir um carro. Sim. Normalmente dirige e sai fazendo bobagem, porque aquilo foi uma paixão acumulada por 18 anos. Né? O dinheiro, se aos 2, 3 anos é usado para pequenas brincadeiras, vamos separar as moedas grandes das pequenas, que número tem aqui, né? Vamos organizar no pote de dinheiro em grupinhos de moedas iguais. Essa manipulação vai fazendo que aquilo fique algo mais natural na vida da criança. Mas a mesada em si, aquele dinheiro semanal ou mensal, é importante instituir isso na vida da criança com que idade? Hoje, as escolas, principalmente escolas privadas, já convidam os pais a começarem a praticar a mesada por volta dos 6 anos de idade. 6 anos? Mais como um exercício de educação financeira, mas para os pais, em geral, é importante entender que quando o filho ou a filha começa a ter algumas decisões ligadas ao dinheiro, longe da presença dos pais, essa é a hora ideal de começar a mesada. Por exemplo, comprar alguma coisa na cantina da escola. Mesmo que você possa dar aquela verba, R$2, R$3 todos os dias para comprar um lanche, há uma decisão a ser tomada. Então, é muito interessante você aproveitar o começo de um mês, ou o começo da semana, sentar com a criança e conversar. Quanto você pretende gastar na cantina, quanto você acha que vai gastar na cantina, quanto você quer juntar por semana. O salgado que você vai comprar, etc. Vai ao cinema no fim de semana com amigos, por exemplo, com a presença de algum pai. Então, incluir um planejamento de decisões que serão tomadas longe da presença dos pais para se definir um valor razoável dentro do orçamento da família que possa ser gasto com aquilo. Em cima desse orçamento, exercícios podem ser feitos. Então, digamos que a criança queira gastar R$4 por dia na cantina da escola. Por que não convidar essa criança a ganhar os R$4 e 1 ou 2 dias da semana levar o lanche de casa e guardar aquele valor que sobra? Para realizar um outro sonho. Para realizar um sonho, fazer um combinado tipo, olha, você vai guardar isso num cofrinho, num potinho, numa gaveta, e quando você for usar, papai e mamãe vão dobrar esse valor. Para entender o conceito de juros. Então, esperou 2, 3 semanas, juntou lá R$10, R$15, você dobra aquilo, vira 30. Esperou 3, 4 meses, você compra um bom brinquedo. Quando a criança tem vontade de comprar alguma coisa, convida essa criança a tirar do seu potinho, né, ou conversa com ela quanto que ela ganharia se tirasse do potinho agora, quanto poderia ganhar se tirasse daqui algumas semanas a mais, para entender que o esforço de guardar dinheiro tem a recompensa, para entender que
celebrar alguma coisa fora de uma data de celebração, não é dia das crianças, não é aniversário, ela pode sim comprar alguma coisa com o dinheiro dela. O dinheiro não deve ser só orientado no sentido de guardar, poupar, mas poupar para quê? Para algum sonho. Para realizar uma grande vontade? Está a fim de comprar alguma coisa, está na moda, todo mundo tem, não é hora de ganhar? Usa o seu dinheiro e compra. Ou espera mais 2, 3 semanas que o que eu vou pôr a mais viabiliza aquela compra. Eu gostei desse conceito que está aqui, ó, o conceito da mesada, como lidar com a mesada dos filhos. Mesada não é o mesmo que presentear seus filhos com dinheiro. Mesada é dar a eles a oportunidade de administrarem uma pequena parte do orçamento da família. Exato, é muito interessante Regiane, isso. olha. Agora, em cima disso, como é que a gente faz para calcular a parte do orçamento da família que essa criança vai administrar? Como é que a gente faz para saber quanto é de mais, quanto é de menos, ou quanto cabe dar de mesada dentro daquele orçamento? Então, um conceito importante entender que o dinheiro que é dado na mesada não é presente, não é faça o que você bem entender com esse dinheiro. O dinheiro que é confiado à criança na forma de mesada é um dinheiro da família, um dinheiro que foi organizado, separado para a criança tomar decisões, mas ela tem que ter consciência que quem ganhou aquele dinheiro foram seus pais e que ela está tendo um pouco mais de responsabilidade. Quanto de valor? Alguns profissionais indicam um valor semanal de acordo com a idade. Na verdade, eu acredito que tem que adequar isso para o padrão de vida da família. De cada família, né? Conversar sobre hábitos. Quais rotinas acontecerão? Longe da presença dos pais, como eu falei agora há pouco. Né? Então, se é uma família que pode ter toda semana um passeio com amigos, cada semana é um pai ou uma mãe que acompanha. Então, há uma rotina de shopping center, ou há uma rotina de todo mês ter um álbum de figurinhas, ou há uma rotina de colecionar alguma coisa. Isso tem que entrar na mesada. Né? Então, se essa criança gasta, por exemplo, R$50 por mês, seus colegas também gastam, pode ser debatido o quanto gastar e o quanto poupar dentro desse valor. Tem famílias que não vão poder dar R$50 por mês para um filho. Né? Então, se vão dar R$5 ou R$10 por semana, que seja discutido, que dá para comprar um lanche na cantina da escola, mas se essa criança for esperta, entre aspas, e levar um lanche comprado no mercado, vai poupar, enquanto o amiguinho está comprando lanche todo dia na escola, esse que está poupando vai comprar um brinquedo daqui a 3, 4 meses. O quanto definir é um exercício que os pais têm que considerar já desde cedo. Quando se coloca um filho na escola, por exemplo, não é o posso pagar uma escola que decide se você fez ou não uma boa escolha. Quando se escolhe uma escola, você tem que decidir, tem que levar em consideração que os pais daqueles outros coleguinhas de escola têm hábitos de viajar, de fazer passeios, que talvez você não possa ter, talvez não acompanhe. Então, se você talvez está colocando seu filho numa sociedade mais cara do que aquela que ele pode conviver, você pode estar garantindo uma boa educação, mas uma socialização muito frágil. Então, tem muitos pais que, diante da limitação de verba, de não poder pagar a melhor escola para os filhos, ou se pode pagar a escola, não pode pagar o convívio social, talvez tenham que reconhecer o pagamento de uma escola um pouco mais simples, e aí vai se usar a criatividade para complementar atividades que a escola melhor ou mais cara ofereceria. Aquela escola tem laboratórios, tem idiomas, tem práticas esportivas, eu faço isso em casa. Eu assumo essa responsabilidade para que, com o uso do meu tempo, eu tenho uma educação do mesmo nível daquela outra família que pode usar mais dinheiro para oferecer uma educação mais completa. Mas muito cuidado com essa questão do convívio, ou se o convívio escolar está custando muito caro, converse com os outros pais, combinem. Então, voltando de férias, pergunte entre os pais qual foi o consumo da moda, qual foi o jogo da moda, para que não se cultive nas semanas de início das aulas. Coisas do tipo, todo mundo tem um certo jogo, todo mundo tem um certo boneco, todo mundo comprou na lanchonete um certo brinquedinho. Esse todo mundo, que é um arredondamento estatístico, vai fazer os pais terem um peso na consciência que... Por que meu filho está de fora? Resultarão no desejo de dar para os filhos algo que a maioria tem. Apertando o orçamento muitas vezes. Exato, né? E conhecendo os hábitos do grupo, eu posso talvez, não digo limitar, né, mas colocar alguns padrões de moda, né, de modismos, que façam com que esse grupo esteja todo envolvido com um consumo que é conhecido pelos pais e que não provoque a compra de coisas que não estão ali nos planos daquelas famílias. Tá certo. A questão é sempre fazer contas, né? Colocar no papel, não tem como não planejar, como dizem já há muito tempo, dinheiro não aceita desaforo. Então a gente precisa realmente fazer a coisa direitinho, né? E principalmente conversem sobre dinheiro, fale com os outros pais, fale com amigos. Você está sentindo um problema, uma dificuldade, abra o jogo. Todo mundo tem o mesmo problema que você, não tenha vergonha de tocar nesse ponto, porque as soluções são muito criativas. Ainda mais nos dias de hoje, né? Sem dúvida, temos realmente que usar a cabeça. Tomar um cuidado redobrado. Deixa eu agradecer então ao Gustavo Cerbasi, especialista em economia financeira. Vou deixar aqui também o site para vocês fazerem contato, www.maisdinheiro.com.br. Lá no Facebook é só você procurar Gustavo Cerbasi Oficial
e no Instagram, Gustavo Cerbasi. E também procurar pelos livros que já foram publicados, que são ótimos também. Olha aqui, Exato. Hoje eu trouxe 2. Ah, olha que legal. 2 que falam desse assunto pais e filhos. 10 bons conselhos de meu pai, que eu trato do que meu pai me ensinou, orientações sobre vida mais simples, falar sobre dinheiro, convívio em grupo, que é muito interessante para aprender a lidar com o dinheiro pensando, né, em gastos menores. E esse que já é famosíssimo Pais também. inteligentes enriquecem seus filhos, para todos aqueles que querem educar, pais, professores, né, boas técnicas para falar sobre riqueza, valores, sem falar necessariamente sobre consumo. Eu me incluo educação financeira na vida dos nossos filhos, Sem né? dúvida. Obrigada, Obrigado, meu querido. Ótima semana para você, também. viu? Até a próxima. Obrigado.